Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Educação e Carreira, que vai ao ar sempre às quartas-feiras no canal do YouTube da Unifaciar e também no canal do Spotify da Unifaciar. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho para saber tudo o que está acontecendo nesse canal. E hoje nós vai desenrolar uma prosa muito da hora. Tipo assim, você não está entendendo. Papo reto mesmo. Falar de uns problemas que pega geral. Você já pensou se o host do podcast Educação e Carreira realmente falasse dessa forma, com erros grosseiros de português e gírias populares? Ficaria estranho, né? Então hoje eu preciso tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, pois teremos um convidado muito especial que sabe tudo na língua portuguesa. Mas calma lá, ninguém aqui vai ficar dando aula de pronome direto ou indireto, futuro mais que perfeito, emprego correto da classe. Nós vamos falar do curso de letras, né? Saber se o cara que é formado em letras só trabalha de professor ou não, mas também nós vamos falar de cultura pop, cinema, livros e várias outras coisas da área de comunicação. Estou aqui comigo, Éder Alex. Éder, obrigado pela tua disponibilidade de vir aqui. Eu queria que você se apresentasse. Eu não vou te apresentar, você se apresenta e fala aí quem você é e o que você faz, qual que é a tua formação. Fala aí. Valeu, Murilo, obrigado. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, estou bem feliz de estar aqui. A gente tinha conversado antes, tinha falado que eu gosto muito de podcast, é muito legal estar participando de um. Eu sou o professor Éder, eu trabalho na Unifaciar há mais de 10 anos, acho que 12 anos para ser mais exato. Eu sou um ex-aluno da Faciar, né, o tal do egresso. Eu me formei lá na Faciar. Eu trabalho em outras áreas também, né? Ao longo da vida eu trabalhei em algumas outras coisas, depois a gente conversa. Mas eu sou professor, né, de língua portuguesa, trabalho com parte de comunicação. E além disso também faço algumas coisas na internet, né, que a gente vai falar. Eu produzo alguns conteúdos para a internet também. E por que letras, Zé? O que te levou a escolher esse curso? Como que você se lembra da tua escolha? Ou foi falta de opção, ou não, é isso que eu quero mesmo? Eu lembro exatamente como foi dramático. Porque eu já trabalhava na área administrativa, né, há muito tempo. Assim, eu trabalho no Hospital Pequeno Príncipe, na parte de gestão. Né, então, na época eu era secretário até. E aí quando eu fui fazer a inscrição para a faculdade, tinha até conversado com a minha mãe, né? Tem aqueles momentos da juventude em que a gente simplesmente não sabe o que vai fazer da vida. Juventude transeada. Aí eu fiquei assim, não, beleza, que minha mãe queria muito que eu fizesse administração, porque eu já trabalhava com isso. Ela falou assim, faz um curso que é com base naquilo que você já está trabalhando, né? Já está na área. Eu falei, não, beleza. Daí eu saí de casa para me inscrever no curso de administração. E aí, no meio do caminho, eu fiquei jogando o peso das coisas, assim, porque eu, ao longo de toda a minha vida, fui sempre muito apaixonado por livros, assim, por literatura, por cinema, uma coisa acabou levando a outra. E aí, eu lembrei de uma frase de uma amiga minha que trabalhou comigo durante muito tempo, que ela falou assim, que eu fui conversar com ela, falei assim, minha mãe quer que eu faça administração, mas eu não sei. Eu não queria desagradar, né, minha mãe também, mas eu não tinha certeza daquilo. E aí, a minha amiga me falou, eu nunca esqueço, ela falou assim, estude aquilo que você ama, que em algum momento a oportunidade vai aparecer. E aí, quando eu cheguei lá na Unifaciar para fazer a inscrição, eu falei assim, eu vou fazer para letras. Eu mudei de última hora, assim. E tua mãe? Tua mãe? Então, eu voltei, contei, ela ficou meio assim, e hoje em dia ela morre de orgulho. Assim, ela acha muito linda a profissão de professor e tal. Então, hoje em dia, ela não, mas assim, nos almoços de família, fala, lembra, mãe, que você não queria que eu fizesse? E com certeza você usa, né? Não trabalhando, você trabalha com letras, você é professor e várias outras coisas, mas nessa área administrativa que você trabalha, você usa, né, tua formação. E isso ocorre dos dois lados, assim, porque tanto no meu trabalho eu utilizo a questão de comunicação o tempo todo, né, a parte de gestão é algo meio básico até, né. Geralmente os problemas que as empresas enfrentam, que a gente discute bastante, são muitas vezes problemas relacionados à comunicação. E eu uso muito da parte de gestão dentro das minhas aulas também, porque como, né, dou aula no ensino superior, eu dou aula para os cursos de gestão, por exemplo. Então eu trago muito da minha vivência profissional dentro da parte de gestão administrativa ali para as aulas de língua portuguesa. Então nunca é só aula de
comunicação só de português. Eu sempre tento alinhar com aquele curso que a gente está discutindo, assim, porque eu acho que trazer um pouco mais para a realidade do aluno, assim, há mais interesse. Não fica aquele trauma, às vezes, da aula lá da quinta série que ele teve, assim, dele, nossa, eu odiava a língua portuguesa. Aí eu tento reverter isso um pouco no ensino superior. E eu vou fazer uma revelação para ti agora, que eu me lembro, né? Porque eu estou como reitor lá há 20 anos, então eu me lembro de ti como aluno. E eu me lembro que os professores gostavam muito, elogiavam muito. Você era meio um nerd, né? Você tinha assim, você era um ótimo aluno, né? Eu admito, cara, eu fui. Quando eu entrei, assim, é óbvio que um curso vai para vários caminhos diferentes, assim, mas eu tinha um determinado foco que era a questão de literatura e tal, né? Até no início, quando eu entrei no curso, eu não tinha pretensões de ser professor. Não, eu queria até ter uma história linda, assim, dizer assim, desde criança eu queria ser um professor e tal. Mas não, na verdade eu entrei porque eu queria estudar literatura, eu queria, assim, sei lá, virar crítico literário, escrever algum livro, alguma coisa assim. Foi no meio do curso, ao longo do curso, mais precisamente na época do estágio, e que eu descobri, assim, que era possível e que eu ia gostar muito de dar aula. Eu nem imaginava, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, tinha dificuldade de falar em público e tal. E aí o curso, como a gente tem parte de estágio obrigatório, o estágio obrigatório mudou a minha vida, assim, mudou a minha carreira a partir dali. Foi muito sem querer. E é legal, né, que você fala isso, né? E hoje você é um crítico literário, né? Você faz esse trabalho e depois a gente vai conversar até especificamente sobre isso, mas eu queria primeiro te perguntar o seguinte: português é chato ou as escolas que não sabem trabalhar essa disciplina? Eu acho que é uma questão didática, assim, né? Eu acho que para quase que qualquer assunto, óbvio que vai depender dos interesses que as pessoas têm, né? Uma pessoa que tem muito mais afinidade com exatas, há uma tendência a ela não se importar tanto, né, com a questão das humanas, né, com a língua portuguesa, assim. Mas eu acho que, assim, pelo menos por experiência própria, né, eu parto desse chão, né, das minhas vivências. Eu tive professores ruins e professores muito, muito bons, assim. Esses professores muito bons mudaram a minha forma de enxergar a língua portuguesa. Eu não gosto tanto de matemática, justamente porque fiz letras, justamente. Mas eu tive professores de matemática incríveis, assim, que me fizeram, assim, eu não tenho ódio da matéria, não é um negócio assim que, eu odeio. Até porque quando você chega no mercado de trabalho, você percebe que tem um discursinho, assim, às vezes, até nas redes sociais, que é assim, porque eu sou de humanas, não sei fazer conta, né? Daí, eu sou de exatas, então eu não sei me comunicar muito bem. E a gente percebe, quando chega no mercado de trabalho, que você vai precisar das duas coisas. Talvez não aprofundamento. Isso, exatamente, mas noções básicas, né? Sim. Porque às vezes, pelo menos para você se virar para fazer algumas coisas. Então eu acho que assim, a didática, isso vai servir para qualquer tipo de disciplina. A forma como os conteúdos são trabalhados modificam muito a perspectiva que a gente tem a respeito de qualquer assunto. Às vezes algo que parece muito chato, depende do ponto de vista. Eu acho que o ensino foi mudando ao longo do tempo. Então, durante muito tempo, na minha época, na sua época também foi muito assim, provavelmente, era muito uma questão de decorar coisas. Sim. Né? Você decorava regras e a aula era essa. E isso tem mudado com o passar do tempo. Né? Agora é uma questão muito mais de uma língua viva, que se movimenta, que a gente utiliza para diferentes situações, não é simplesmente obedecer regras cegamente, sem saber exatamente para que servem as coisas, né? E até depois eu vou fazer uma pergunta dessa língua viva, é polêmica, né? Mas eu vou aproveitar e fazer agora, né? Vou aproveitar e fazer agora. O todes, ele tá dentro dessa língua viva? O todes? Ele parte um pouco desse tipo de... a ideia né? É bom a gente colocar as coisas nos eixos, assim, porque às vezes tem algumas afirmações muito problemáticas a respeito disso, né? De pessoas tentando impor coisas aos outros tentando rebater, então isso gera muita briga, essa questão de tornar a língua neutra, né? O gênero neutro, como se fosse assim, né? Então, assim, isso é algo que está acontecendo, existem movimentações a respeito, tem grupos de pessoas que defendem, tem grupos de pessoas que são contra, então até contra, assim, criando leis, né, para tentar impedir que esse tipo de coisa aconteça. O que eu digo é que a gente não muda uma língua através das leis simplesmente. O que vai mudar é o uso das pessoas. Se pegar o uso, e isso não vai acontecer de uma hora para outra, isso demora anos, aí essa mudança vai acontecer. Mas por imposição de determinados grupos, não. Não acredito que isso seja possível. Eu acho que assim,
essa briga que acontece hoje, esse tipo de discussão, ainda vai continuar por um longo tempo. Assim. Tem um debate. Até isso chegar, digamos, a gente ter que, por exemplo, discutir isso já é necessário, óbvio, porque isso está acontecendo, a gente discute isso em sala de aula. Mas, por exemplo, ensinar regras a respeito disso, isso está muito longe, eu acho que ainda de acontecer. Entendi. Vai acontecer? Não tenho certeza, não sei. Tudo pode ser. Entendi. E quais são as outras atividades de uma pessoa que se formou em letras? O que mais ele poderia fazer? A gente liga letras muito a professor, né? Vai dar aula de português ou vai dar aula de inglês. No teu caso, é letras, português e inglês, né? Geralmente, né, as pessoas associam a isso, né? A pessoa formada em letras vai dar aula de português, a maioria. Quem é de inglês vai do inglês. Tem alguns outros lugares que tem outros cursos que é com outras línguas, e não necessariamente, tem até de grego, por exemplo, latim. Assim, então, às vezes, vai mais para a área de pesquisa. Eu diria que a ampla maioria acaba indo para a sala de aula, né, porque é um campo que é muito... Absorve mais. Nossa, porque assim, por exemplo, né, eu lá na Unifacciar eu dei aula para praticamente todos os cursos, porque todos os cursos praticamente têm alguma disciplina. Eu acho que só sistemas que eu não dei aula. Mas praticamente todos os cursos têm alguma disciplina relacionada à língua portuguesa, com nomes diferentes, mas vai ter muito próximo a isso. Fora as escolas e tudo mais. Mas o profissional da área de letras, né, existe uma palavra para isso que é letrólogo, que é uma palavra horrorosa. Que letrólogo? Ninguém usa. Tem comunicólogo, ninguém usa essas palavras. Mas assim, existem outras áreas para se atuar, porque até tem às vezes pessoas assim, que foi o meu caso, né? Muito tímido e tal. Eu não quero entrar nisso aqui porque eu não vou dar aula, eu não quero dar aula, então eu não vou fazer. Mas existem várias outras alternativas em que você nem precisa lidar com tantas pessoas, que às vezes o problema é ter que lidar com gente, né? Você tem que lidar com muitas pessoas. Então, por exemplo, tem parte de revisão, que é um campo que é amplo, principalmente no meio acadêmico. Eu comecei a fazer revisões enquanto eu ainda cursava. Eu estava nos últimos anos No último ano do curso, eu já fazia vários trabalhos de revisão. Então, isso como freelance, mas assim, existem revistas, jornais que contratam, né, sites, e não só isso, né, que a gente pensa que o jornalismo está indo pro brejo já, né? Sim. As próprias empresas, geralmente as empresas têm, dependendo do tamanho da empresa, ela tem um setor lá de marketing, por exemplo, ou de comunicação. Então, essas pessoas também podem trabalhar nessas áreas. Então, vai ter lá parte de edição, né, de livros, assim, então, tanto de preparar material quanto corrigir esse material, parte de editoração mesmo, assim, né? Também tem parte de tradução, tem muita gente que trabalha com tradução de material didático, de livros em geral, e como redator, escrevendo, muitas empresas precisam de pessoas que escrevam bem. Agora que você falou, tem uma profissão que surgiu agora, nem todo mundo sabe, que é o copywriter, que é aquele cara que faz aquela proposta, aquele e-mail matador, né, que muitas vezes chama para uma ação, e dependendo desses dias eu estava vendo é uma menina que fez um negócio da Empíricos. Esqueci o nome agora, mas que ela falou assim, meu nome que virou meme lá. Meu nome é tal, e eu fiz R$1 milhão e tal. E ela é copyright também. Ela tem um e-mail dela que ela estava falando que com aquele e-mail ela fez R$400 mil. De tanta... a proposta, né, os gatilhos estavam tão bem feitos ali, que ela teve muito call to action, né, muito CTA, e ela acabou ganhando muito dinheiro. A partir disso. Dentro da empresa, por exemplo, tem muita empresa que, por exemplo, tem muitas licitações e você precisa de alguns projetos, o projeto que passar é o que vai levar o dinheiro. E aí precisa que alguém escreva esse projeto e escreva muito bem. Então, essa é uma das habilidades necessárias, né, para a profissão. Assim. E você é daqueles que corrigem as pessoas, corrigem o e-mail, corrigem... Muita gente, você brincou até no começo, às vezes tem gente assim, professor Felipe, abraço, professor Felipe. Felipe às vezes manda mensagem e fala assim, deixa eu corrigir aqui porque é para você. Não, tem uma coisa que a gente aprende até no curso de letras, é que existem diversas situações de comunicação. Né? Então, assim, por exemplo, se eu estou trocando um WhatsApp com um professor, que é um colega meu, óbvio que vai ter um grau de informalidade ali que não tem o porquê. Então, depende da intimidade, do quanto se conhece, você vai mudar a sua linguagem de acordo com a pessoa e do local que você está. E não tem problema nenhum. É até melhor que você consiga adequar, porque senão você vai parecer um robô falando em algumas situações. Né? Às vezes a gente vê
assim, né, gravações de conteúdo, e que a pessoa começa a repetir as coisas muito assim, que tá claro que aquilo foi decorado, assim. Quando você vê algo muito decorado, você pensa assim, não tá muito, né, não tem vida aquilo que tá dizendo. Então, a informalidade, ela também é muito útil em várias situações. Então, uma coisa que eu não faço é corrigir, isso eu não faço. Óbvio que com os alunos em sala de aula, dependendo da situação, tem coisas que não tem como deixar passar. Mas muitas vezes o que eu faço é chamar num canto e conversar com a pessoa e avisar que determinada coisa está acontecendo, algum erro. Mas assim, dizer na frente dos outros, eu sempre digo que às vezes as pessoas têm um professor de português interior, assim, né? Que é essa vontade de corrigir os outros. E às vezes não é porque você quer que a pessoa passe a falar da forma que seria a correta, digamos assim, a mais adequada. Às vezes é porque você quer mostrar que você sabe e a pessoa não. Então isso eu acho problemático. Assim. Eu evito. Eu tenho um cara que eu sigo no Instagram, o nome dele é Franklin Medrado. Não sei se você já ouviu. Não sei. Ele faz música com tudo e algumas ele faz música com questões de português. É muito bom. Legal. Depois eu vou te mostrar um videozinho dele. Mas eu sei que você gosta de ler muito. Você falou aqui que você, antes mesmo de entrar na faculdade, você já gostava, né? Sim, já lia bastante. E esse teu gosto pela leitura, você acha que foi teus pais? Você como que começou isso? Não, lá na minha casa nunca foi uma casa de muitos livros, assim. A porta de entrada para mim foi as histórias em quadrinhos. Então eu comecei a ler muito gibi quando eu era criança, né? Aí no período de adolescência, daí eu fui comprando assim muito, assim, a minha mãe é muito religiosa, ela ia na igreja toda quarta-feira, lá na Matriz, lá em Araucária. E aí para ela me comprar, para eu poder ir junto. Ela mora ainda, não? Mora lá. Ela falou assim, não, vamos lá que eu te compro um gibi. Daí eu ficava durante a missa lendo um gibi lá, geralmente era o gibi da Turma da Mônica, e aí enquanto eu rolava a missa. Então assim, tinha aquilo assim, eu tinha garantido um gibi por semana, e aquilo era uma felicidade para mim ter aquele gibi por semana, sabe? Então isso me marcou muito. Então eu fui lendo muito, muito gibi quando eu era pequeno. E aí depois eu comecei, até por causa da escola e tal, a começar a ler livros infantis, infanto-juvenis que tinham no colégio. Mas na minha casa não havia o costume de comprar. Hoje na minha casa mesmo é quase difícil de andar pela casa pelos livros que estão espalhados. Sim, deve ter livro até na cozinha. Mas o cara abre, pegar um copo, tem um livro. Né? Mas eu tive acho que um gap, assim, que durante a adolescência eu não li tanto, mas depois um pouco mais adulto, eu comecei a ler muito por causa do cinema, assim, porque eu gostava muito de filmes. Você gosta do... Daí eu percebi, assim, né, eu gosto muito de filme de terror, por exemplo. Inclusive filmes de terror muito ruins, eu gosto. Né? Aqueles trash eu não sei nem explicar, mas é muito legal, eu adoro. E daí eu percebi, numa certa época, assim, que muitos dos filmes que eu assistia, eles eram baseados em alguns livros. Eu falei, vou tentar ver o livro, né, para ver se é tão legal quanto. E aí eu descobri um autor que acho que foi o que me fez gostar de ler para sempre, que é o Stephen King. Sim. Que é um escritor de livros de terror, né? Ele fez vários livros. Ele é o autor do It, lá, Cemitério Maldito e tal. E aí quando eu li esse cara, eu falei assim, eu gosto desse negócio aqui. Eu gosto de ficar quieto num canto, sabe? Porque eu acho que é mais uma questão de você ter a capacidade de concentração e ficar parado num canto e se dedicar àquilo de fato. Não, e tem muita gente que brinca, né? Que, vou não ler o livro, vou esperar sair o filme, né? E é totalmente diferente, né? Tem aquele O Conde de Monte Cristo. Quando você lê o livro do Alexandre Dumas e vê o filme, é muito diferente. É óbvio que existem adaptações que são muito boas. Às vezes são adaptações que são muito fiéis. Mas ela é fiel a um determinado enredo, aquela historinha. Sim. Mas assim, aquilo que se passava na mente dos personagens, os sentimentos e tudo aquilo que está descrito no livro e que você também criou a partir daquilo que você estava lendo, aquilo às vezes é impossível de se adaptar para o cinema. Então são experiências diferentes. Outro que eu lembrei agora, Estação Carandiru, do Drauzio Varela, que você tem o filme, tem o livro, né? O livro é muito bom, o livro é sensacional. Ele é espetacular. Eu li até recente o Carcereiros, né, que também teve uma adaptação, é outra coisa, mas assim... Que é a série da Globo lá, Isso, né? Exatamente. Mas a experiência de leitura é outra, assim, a visão que ele tem de humanidade, né, é outra coisa. É interessante você falar que começou nas revistas em quadrinhos, porque eu também gostava muito. Eu lia muito e eu creio que isso me ajudou no processo de... E assim, meu pai sempre cobrou muito, sempre falou para eu ler e me ajudou. Como fazer nesse mundo hoje de tela,
jogo, tela, vídeo. Como fazer uma criança gostar de ler? É difícil, né? Hoje eu até falo com os alunos lá, assim, que hoje assim, é uma questão de disputa de atenção, assim, né? É muito grande. Eu acho que, na verdade, o que a gente precisa é tentar procurar modalidades de leituras que sejam específicas de acordo com a idade, assim. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, muito adolescente, por N motivos, né? Várias outras coisas, mas alguns dos motivos que levam o adolescente a não ler, durante a minha geração foi assim, é que eu tinha que ler livros que não eram para minha idade, sabe? Assim, eu via meus colegas tendo que ler. Para mim, como eu já gostava um pouco de ler, não era tão sofrido, mas eu sei que para algumas pessoas, e eu vejo hoje os meus alunos, né? Eu dou aula principalmente para os primeiros períodos, eu vejo que para alguns a experiência foi traumática, assim, de você, enquanto adolescente, você ter que ler só livros que eram, na verdade, foram escritos para adultos. É aquela questão do vestibular, né? Da lista de livros para o vestibular. Aí você pega Isso lá tem uma mudado, Casa né? Grande Senzala, né? Que, assim, para um jovem ali na idade de 16 anos, né? Tinha que ler A Moreninha, aqueles livros de Machado de Assis. Machado de Assis e tudo mais, né? É óbvio que ter o acesso é interessante, porque você está tendo... Isso faz parte um pouco da educação de qualidade, que as pessoas possam ter acesso àquilo que a gente tem de melhor na literatura. Sim. Ok. Mas eu acho que quando fica reduzido apenas a isso, eu acho bem ruim. Assim. É porque o livro, a ideia era que você lesse o livro e aí caía questões. Então, o pessoal ia para o resumo. Exatamente. É o ensino baseado na decoreba das coisas. Assim. Então, o que isso traz para a vida da pessoa a partir dali? Né? Um ou outro que vai começar a gostar de ler, mas muitos vão chegar na vida adulta, nem toca mais em livro. Aí você pergunta para o adulto e fala assim, eu não gosto de ler. Ele nem tenta. Cria um trauma, né? Cria um trauma, porque ele nem tenta. Às vezes, provavelmente tem algum outro livro que ele poderia se interessar, mas é que esses ficou cravado na memória dele como uma experiência ruim. Né? A pessoa evita. Você empresta livro? Às vezes empresto. Às vezes empresto para aluno, mas eu evito. Eu confesso que eu evito. Eu criei uma forma seguinte, toda vez que alguém pede um livro emprestado, eu pego alguma coisa da pessoa, que seja de valor, né? Porque senão nunca mais volta. Não volta e eu esqueço, né? Eu confesso que eu já fui mais apegado a esse tipo de coisa. Eu sempre tive um esquema com o meu irmão. Eu sempre leio e passo pro meu irmão, que eu acho que ele vai gostar, meu irmão mais velho. Ele nem é da área de letras, nada assim, mas ele ama ler também. Então eu sei mais ou menos as coisas que ele vai gostar, eu leio e passo direto para ele. Então a gente tem um fluxo de livros na família. Ele é do terror também? Ele gosta muito de terror. Ele gosta de Stephen King também. Ele que me fez gostar de cinema, então a gente troca essas coisas. E daí assim, mas hoje em dia eu tô com um problema, assim, que é muito livro, sabe? Tá demais, assim. Daí eu tô me sentindo daqueles programas acumuladores, sabe? Aí eu tô mais assim, passando alguns livros. Tua esposa gosta de ler também? Ou não? Ela não gosta tanto, mas eu tento fazer com que ela se interesse. Mas não, é difícil. Se você tivesse, né? Se ela fica gostava... Fica aqui o registro. É difícil. E o cinema, né? Você falou aí que gosta de cinema, além de livro. Como é que surgiu na tua vida o cinema? Foi teu irmão? Assim, eu tenho muita memória afetiva de junto com meu irmão, a gente assistindo muitos filmes de terror. E aí, essa questão do cinema, ela me abriu muitas portas, sabe? Porque, assim, teve uma sucessão de coisas que aconteceram que, para mim, acabaram sendo impactantes, porque eu sempre tive o interesse de prolongar a conversa sobre aquilo que eu assistia, né? Eu queria trocar ideias sobre aquilo que, né? A gente viu o filme, eu e meu irmão, nós conversávamos, né? Então, depois de um tempo, eu comecei a escrever sobre aquilo que eu tinha lido. Então, aí que eu fui aprendendo a escrever críticas, né? E aí, durante a faculdade, por isso que o meu foco na faculdade foi muito literatura, porque daí na literatura você aprende análise de estrutura, de narrativa e tudo mais, que você pode aplicar também para o cinema. E aí eu levei muito mais a sério isso, assim, de escrever críticas de cinema e críticas literárias, assim. Então, a crítica de cinema, por exemplo, uma das coisas mais legais que já me aconteceram foi porque a Gazeta do Povo teve uma vez que ela fez um concurso cultural, assim, de críticas de cinema. Aí eu escrevi lá uma crítica, acho que foi não lembro qual que foi o filme, acho que foi de um filme nacional chamado Estômago, se eu não me engano. Eu mandei e ganhei esse concurso. E aí, qual que era o que era a vitória? Ficar uma semana em Gramado, de graça, participando lá do Festival de Cinema de Gramado, como jurado, representando o Paraná. Assim, foi cada jornal de cada estado pegou um representante, né? E aí, quando eu fui, isso assim, foi
foi muito transformador, assim. Tinha acabado eu acho que eu tinha terminado a faculdade e estava na pós. Estava fazendo a pós na época. E aí, assim, eu ter contato com aquilo, assim, eu falei, eu sempre fiz aquilo na brincadeira, sempre de maneira muito informal, né? E ali eu fiquei impressionado, foi muito legal. Eu fui uma vez pro Festival de Gramado e eu me lembro que era um filme de Cascavel, que era uma produção lá local, sabe? E não tem como, né? Você compara a questão hollywoodiana com a produção de Cascavel. Sim. Era um amigo nosso, o cara até fazia karatê comigo. E era aquelas coisas, você gosta super de creche, você sabe, né, que eu tô falando. Então era muito engraçado, você ria porque, sabe, as falas e os cortes, né? É uma coisa muito trash mesmo, né? O morto, tipo, tinha um cara que morria e ele ficava piscando olhos, acho que ele não conseguia. Porque uma coisa que vê em festival, que tem alguns filmes, na mostra principal não, que era que a gente tinha que jogar, era assim, era um ator global, era legal que os atores estavam todos lá, a gente teve contato com as pessoas. Mas tem muito filme que é feito só para festival, praticamente. Então, assim, um filme que ele nunca vai ser exibido no cinema normal, assim, sabe? Então é legal, às vezes, que tem coisas muito legais, mas tem coisas muito bizarras. E o Rio Grande do Sul é um berço do cinema, né? A gente tem vários filmes nacionais hoje que viajam lá. Inclusive, esses dias eu estava vendo, talvez você já deve ter assistido O Morto Não Fala, que eu não consegui assistir tudo. Eu não sou tão assim. É tenso, o filme é... E o diretor do filme estudou com a minha esposa. Minha esposa é de Porto Alegre, então eu conheci o cara, falei com ele, muito legal, assim. Ele foi no Pedro Bial. E você vê o sotaque, né? É bem gaúcho, né? Eu acho que o cinema gaúcho e o pernambucano hoje em dia é bem, bem forte. Assim. Tem muita produção. Guel Arraes, né? Exatamente. Esse programa ele vai ao ar, lembrando sempre que ele vai ao ar todas as quartas-feiras, às 19 horas, no YouTube. Tá lá no canal da Unifaciar, ele estreia, a gente grava ele, mas ele estreia lá, geralmente eu estou lá interagindo com os telespectadores, e ele vai também no Spotify, também nas quartas-feiras, no canal da Unifaciar. Então, aproveita, se inscreve lá, ativa o sininho para saber quando que tem novos programas, e compartilha com seus amigos, passa para eles, passa para quem, de repente, você acha que vai gostar, passa para o amigo, para o inimigo também, se você não gostou, né? Faz isso aí para nós, ajuda o canal e nos ajuda. E Alex, você já assiste um filme ou série já pensando em escrever a resenha, ou você consegue hoje assistir aquele filme, aquela série como, vamos dizer, alguém que vai se divertir ali, ou você já tem esse olhar, já pensando, fazendo toda essa análise que você faz, porque você tem um olhar diferente para um filme e para uma série, né? Eu consigo me envolver com a narrativa, eu consigo... Sou um chorão, assim, chorando. Eu choro também. Assim, muito mais que a minha mulher, é muito constrangedor. Eu também. Meus filhos ficam olhando. Quando é filme, meus filhos ficam me olhando assim para ver a hora que eu vou chorar, sabe? É impressionante. Dois filhos de Francisco, eu me acabei de chorar. Meu Deus do céu. Não, e aquela cena do caixão, né? Que o irmão dele. Eu chorei um monte ali. É muito triste. Tem uma série agora que tá na Netflix, que é a Maid, que é de uma. Tô assistindo. Nossa senhora, eu comecei a chorar já no primeiro episódio. Assim, meu Deus, muita tristeza. E sofre, né? Nossa, muito. Sofre demais. Né? Então, assim, eu tenho esse envolvimento, assim, né? Consigo alcançar a catarse, o envolvimento emocional com aquilo que eu tô assistindo. Mas, ao mesmo tempo, sim, eu assisto já pensando exatamente o que. Ó, isso aqui tá ok, isso aqui não tá. Eu, às vezes, né, quando eu tô assistindo com a minha mulher, eu já vou discutindo, ó, isso aqui é um problema, porque não tá resolvido ali. Então, tem questões, às vezes, de narrativa, de ritmo, assim, que eu não consigo não perceber, assim. Você fica com o olho um pouco treinado para esse tipo de coisa. Mais forte na literatura, assim, né? Isso quando você tá lendo, assim, que tem um tempo de análise mais forte, não tem a música ali e tal, né? Pra te dar uma enganada. Mas não é algo que me atrapalha, assim. A gente fala que você fica com o olho podre para as coisas, né? Você olha, você já vê defeito e tal. Mas para mim, não. Para mim é extremamente prazeroso. É uma das melhores coisas. E é engraçado, né? Que você falou que gosta de trash movie, aí, de terror, né? Então, tipo... então... Eu vejo cada podreira que vocês não acreditam, gente. Lá no TikTok, lá que eu gravo os vídeos lá, daí eu criei sem querer um quadro, assim, que ele se chama Perdendo Meu Tempo Vendo um Filme Ruim para que você não perca o seu. Porque agora eu tenho assim, se eu começo a ver um filme, eu percebo que ele é ruim. Antigamente eu parava. Sim. Eu falava, não, agora eu vou gravar um vídeo, mas eu quero ser honesto, eu não quero assim,
eu vi que é mais ou menos ruim, já vou gravar algum conteúdo a respeito. Eu vejo inteira. Eu sei que horrível, eu vou perder um tempo da minha vida, mas eu vou fazer só pela graça depois, assim, sabe? Porque eu acho engraçado fazer análise depois. Até assim. para os outros saberem, para não. Exatamente. Daí quando eu falo de filme muito ruim, eu falo e já dou spoiler, até para a pessoa justamente nem assistir mesmo, para ela não perder o tempo dela. Mas assim, eu vejo pela diversão. Assim. Tem filme que, quando a gente fala filme trash, tem alguns filmes que são ruins, porque isso é proposital, porque é falta de dinheiro, né? Às vezes eles buscam outros recursos para tentar fazer. Os filmes do Zé do Caixão são assim, são filmes trashes. Mas tem filme que não é necessariamente trash, mas ele é ruim, ele se esforça para ser bom. A Netflix faz isso aos montes, assim. Tem um monte de filme lá que é uma baita produção. Eu acabei de assistir, ontem assisti um chamado As Passageiras. É terrível. E gastaram, assim, milhões para fazer aquele filme, com certeza. E ele é muito ruim. E daí ele não é... Então ele é uma linha diferente. Assim, não é do gênero trash. Ontem eu tava vendo o Comando para Matar. O Arnold Schwarzenegger. Que, pô, da época dos brucutus. Depois você vê os memes que faz, os filmes, sátiras que faz dele, né? Porque ele mata todo mundo. Mas tem aquela cena do Porsche, onde ele tá... Ele arranca o banco lá. E depois ele vai atrás do cara e bate e o carro capota tudo e mostra a lateral toda ferrada, né? Toda batida. Aí na outra cena o Porsche tá inteirinho, um Porsche amarelo, assim. Nada aconteceu. É ridículo, assim, os caras pensam, o cara, um filme dessa, né? Que... E isso tem uma pessoa, né, em produção de cinema, tem uma pessoa contratada justamente para que isso não aconteça, que é o continuista. Que é o erro a pessoa de que tem que garantir que não tenha um erro de continuidade. Tem Exatamente. E tem bastante, né? Nossa, os montes. Acho que tem até canal do YouTube que só vê esse tipo de coisa, assim, erros, né? Até de continuidade em filme. Essa semana aconteceu uma coisa trágica, né? Não é engraçada nada, mas que o Alec Baldwin acabou matando uma pessoa por uma arma que não era cenográfica e... É que na verdade muitos filmes... Eu não sou especialista disso, mas eu sei que muitos filmes utilizam armas reais, só que eles vão utilizar a munição que é de festim. E mas naquele caso, era uma produção muito complicada, né? Então, parece que tinha muita gente que tinha pedido demissão num dia antes, alguma coisa assim, é uma confusão. É triste porque não é a primeira vez, né? Já tinha acontecido com o Brandon Lee lá, com o filme, Corvo, né? Do Bruce Lee, naquela cena do Corvo. Que é uma cena que tá no filme, né? Inclusive. Assim, que horror. Então, o cara assiste só pra... eu acho que muita gente acaba assistindo o Corvo só pra tentar ver onde será que foi que ele levou o tiro. E é engraçado que a Netflix, eu vejo que faz muito isso, né? Que essa propaganda meio contra o filme, mas que acaba sendo a favor, né? Exatamente. Então você pega esse Round Six que virou uma polêmica, ninguém assiste, não sei o quê, mas a curiosidade do ser humano acaba impedindo. Isso serve para livro, serve para filme. Falou que vai proibir, aí você desperta muito mais o interesse das pessoas. Assim. E você falou que gosta mais de terror. E livro? Qual que é o teu gênero literário? Assim? Eu acho assim que eu leio praticamente de quase todos os gêneros possíveis. Assim, eu vou ler mais questões de dramas e tal. Mas eu tenho uma questão comigo que é que quando eu vejo que eu estou meio de saco cheio de leitura, eu troco o gênero para ler um outro tipo de livro, às vezes até simultâneo para ler dois, que eu falo que é para desopilar. E geralmente para desopilar eu utilizo um livro de literatura policial. Não sempre funciona. Assim. Se eu estou com meio preguiça de ler, se eu pegar um livro policial, eu engreno, não consigo mais parar de ler. Assim. Geralmente os livros que são bons, eles conseguem, né, fazer com que você não largue aquela leitura. Então... A literatura policial funciona bem comigo, assim, né? Depende das pessoas. Mas eu leio, no geral, quase todos os gêneros. Não ficção, inclusive. Por mês, assim, tem uma ideia de média de Eu tenho uma meta pessoal que é ler um por semana. Um por semana. Aí, assim, depende da quantidade do tamanho do livro, na verdade. Né? Às vezes é um livro bem curtinho, dá para ler quase 2 por semana. Eu peguei um agora recente que é Sombras de Outubro, o nome, que virou série da Netflix lá, O Homem das Castanhas. É um livro de quase 500 páginas. Fiquei uma semana e meia lendo, então daí demora mais. Então fica numa média assim, de uns 4 livros por mês, mais ou menos. Assim. Vida social não tem, né? Não... Pra quem, né? Isso que eu tava falando aqui. Quando eu pergunto, como é que você consegue assistir e ler tanto assim? A técnica não tenha vida social. Não, ler, assim, a maior parte do que eu leio ou li na vida, durante a faculdade, eu li desesperadamente. Assim, eu li muito, porque...
até nem tinha tanta leitura que era obrigatória, mas obviamente no curso de letras tem muito mais leituras do que em alguns outros cursos, né? Então, como eu trabalhava longe, eu ia de ônibus naquela época da faculdade. Então eu tinha 1 hora de ônibus para ir e 1 hora de ônibus para voltar. Então eu tinha pelo menos 2 horas de leitura no dia. Sim. Eu desenvolvi uma técnica Jedi de conseguir ler no ônibus mesmo com as pessoas conversando ao redor, porque eu acho que isso é um drama. Mas eu lia de pé, ali encostado no canto. Eu li muito assim ao longo da faculdade. Hoje em dia eu leio na hora do almoço, no trabalho, no banheiro, eu leio em qualquer canto. Sempre que eu posso, tô lendo. Eu li muito também na faculdade também, porque eu era uma outra cidade, então eu lia bastante também. Agora, você gosta do livro físico? Sim, eu tenho. Digital, você... Eu tenho um Kindle. Eu li alguns livros no Kindle, mas eu nem sei se explicar o porquê. Eu gosto muito do livro físico. Tem um aplicativo agora, até é uma sugestão, não sei se você já viu, Esquilo. Não. Skeelo. Que geralmente ele tem as contas, as operadoras, TIM, Vivo, elas têm uma parceria com esse aplicativo, ele é gratuito e você tem direito a ler 2 ou 1. Grátis daí. Grátis, né? E aí você consegue trocar até. Então tem muito. Eu agora troquei aquele do Napoleão Hill, que é o mais esperto que o diabo. Então esse é o livro que eu quero ver esse mês, e o Gestão da Manhã. E eu li tô lendo um do Flávio Augusto, que é Ponto de Inflexão, mas eu tenho dificuldade do digital, não é a mesma coisa, sabe? Eu não tenho assim, eu não sou uma pessoa que sou contra tecnologias, nem nada assim. Deus me livre parecer essa pessoa até. Mas assim, realmente para mim não... Eu vejo assim, por exemplo, tem alunos meus, tem algumas das atividades que eu faço com os alunos que é fazer eles lerem alguns livros. De literatura, inclusive, para até curso de engenharia e tal, eles acabam lendo literatura comigo, porque a gente trabalha algumas outras coisas. E eu vejo alguns alunos lendo no celular, assim, abaixo o PDF eu não consigo imaginar, assim, 200 páginas no celular, para mim é muita coisa. Embora, talvez, acessando outros aplicativos, a gente gaste tanto quanto, né, de tempo. E alguns livros eu gosto de escrever, eu gosto de riscar também. Eu também. Então, daí na tela do celular... mas isso, sabe que isso também não é desculpa, que você pegar lá... no celular é mais difícil, mas no Kindle você consegue fazer anotações de maneira até mais precisa, assim, né? Até pra você achar. A BV Pearson, que a gente tem, a Unifacer tem ela, né? Biblioteca Virtual Pearson, você também consegue fazer anotações e fazer registros. Tudo. Eu acho que eu sou um tiozinho, acho que é isso. Eu gosto de livro físico e porque sim, não tem mais. O cheiro da... sei lá. O cheiro da... Quantos seguidores você tá lá no TikTok? No TikTok bateu 21 mil agora. 21 mil. Então, até uma dica. O pessoal que gosta de livro e gosta de filme, segue lá no TikTok. Como que é lá? @EderAlex, com 2 L's. Com 2 L's. Que é muito bom. Eu vários filmes que você indicou, eu fui assistir. Não esses ruins que você fala. Né? Fico alerta que eu indico filmes ruins, mas eu aviso. Eu sou bem sincero, assim, eu acho que eu não tenho pretensões de ser patrocinado por ninguém, então eu vou e falo mesmo. Porque eu vejo assim, que muita gente que fala sobre filme, fala sobre livro, às vezes é mais uma propaganda do que necessariamente uma crítica, às vezes, né? E o spoiler também não tem problema, né? O cara você já coloca ali. Eu aviso que eu não tenho, tem spoiler. Quando eu indico que eu quero que a pessoa se interesse, que vá ver um filme que ela nunca viu, daí eu não solto spoilers, né? Eu sou contra. Sou uma pessoa contra spoilers. Tem um amigo meu filme ruim. Tem um amigo meu que é professor e ele foi no interior uma vez, na época do Titanic. E aí ele dando aula, ele fez a pergunta assim, e agora eu quero que vocês me expliquem por que o Jack, né, o Leonardo DiCaprio, morreu e a Kate não, né? Aí o pessoal... não tinha nem assistido ainda. Não chegou o filme ainda na cidade, nós não assistimos. Matou, né? Ninguém. Ou então, na época, essa é verdadeira também. Na época que você locava, né, os filmes, eram 2 fitas, eu me lembro, Titanic, que era comprido, né? E aí um cara que trabalhava lá na pizzaria do meu irmão, ele chegou, não gostei de Titanic. 5 minutos de filme já tinha morrido quase todo mundo. O cara colocou a segunda. Colocou a fita direto, a segunda. Isso, pessoal, você fala isso por jogo, né? Que tinha 2 fitas cassete. Não, só para explicar o que é um VHS já seria complicado, né? Mas spoiler eu tento... Eu sou contra, eu leio bastante sobre coisas, né? Assim, leio críticas e tal. Geralmente eu vou ver depois que eu já assisti, assim. Ou eu vou ver algum conteúdo que eu sei que a pessoa vai
avisar. Mas eu vejo que as pessoas são sedentas por spoiler, sabia? Porque lá no TikTok é muita gente... Se eu faço um vídeo cheio de spoiler, a pessoa assim, graças a Deus que você falou, porque daí ou eu não vejo, ou eu já vejo... Tem gente que tem, assim, ansiedade de ver uma história que tem algo para ser revelado. Sim. E ela quer já assistir sabendo quem que é, às vezes, o assassino, que eu acho meio bizarro, mas enfim... Porque daí ela não fica ansiosa assistindo. Não sofre. Exatamente. Eu acho estranho. A experiência de assistir o Sexto Sentido, por exemplo. Sim. Sabendo o final é uma coisa e sem saber é outra, né? Não sei. Maravilhoso. E o momento que... Quando acontece... Eu gosto muito dessa experiência. Quando acontece a revelação... Não, e que você não... Porque, assim, eu gosto do filme, aquele filme que vamos dizer, você sai diferente, né? Sim. Você, de alguma forma, por exemplo, Seven, né? Que, caramba. Final perturbador, cara, né? É muito bom. E eu acho que tem, como você falou, tem gente que já quer, para não ter nenhum estado ali, não suspense, ou, né? Ficar... Não sei qual que é a explicação, mas enfim. O Dark, que você assistiu também. Eu assisti até. Chegou um momento que eu me perdi ali, eu parei de assistir. Eu não consegui mais assistir porque... Dá agonia, né? Dá agonia, porque, meu Deus, cara, vai. Quem não assistiu aqui, a gente não pode falar, né? Mas vai, só volta. basta saber que tem muita viagem no tempo. E é mais do que viagem no tempo, tem outras coisas envolvidas. Hoje, você tem um canal no YouTube também, você falou que... Está sendo abandonado, mas ele existe. Hoje você gosta mais de escrever ou de falar? Então, eu mudei agora, assim, no último ano, nos últimos 2 anos, assim, porque eu passei durante muito tempo escrevendo. Eu escrevi crítica literária, eu já tive vários blogs, desde a época que inventaram o blog eu comecei. Foi a forma como eu treinei a escrita, foi sempre em blog, antes da faculdade, inclusive. Sim. E aí, depois que aconteceu tudo aquilo lá da Gazeta do Povo e tal, algumas pessoas da Gazeta do Povo saíram de lá, que era do Caderno G, era o caderno de cultura que tinha na Gazeta do Povo, e eles formaram um portal só com notícias relacionadas à área cultural mesmo, assim, que é a Escotilha. E eles me convidaram lá para escrever durante um período. Era um site colaborativo, não ganhava milhões, infelizmente, gostaria. Mas o que aconteceu nessa época? Eu tinha que escrever, eu me comprometi, porque eu quis, porque a gente faz esse tipo de coisa na vida, né? Mas enfim, eu falei, eu tinha que escrever uma crítica literária por semana. E era assim, de algo que eu acabei de ler. Então, naquela época eu li de fato, não importava o tamanho do livro, um livro por semana. E aí no final de semana tinha que render um texto aquilo, assim, né? Foi muito legal porque eu li muita coisa bacana. As editoras me mandaram muita coisa, os escritores, alguns me mandaram muita coisa. Às vezes ainda recebo, assim, isso é legal. Mas foi ficando um pouco cansativo, porque eu fiquei, assim, 2 anos e meio interrupto fazendo isso. Inclusive nas férias, assim, eu não parava. Daí agora, com o negócio da pandemia, que eu tive que começar a gravar aulas e tal, pra mim, vídeo nunca tinha sido uma possibilidade. Tinha pavor do negócio de vídeo, assim, eu falava, não vou conseguir isso daí nunca. Mas daí, né, eu queria manter meu emprego, eu precisava gravar aula, né? E gravar a aula eu percebi assim, não, dá pra melhorar isso aqui, dá pra melhorar isso aqui. Eu fui comprando as coisas, né? Vou melhorar o som, vou melhorar a luz que a gente tava falando. Aí eu percebi assim, eu acho que dá pra, em vez de eu ficar escrevendo esses textos, que eu gosto muito de escrever, mas eu já fiz isso bastante, vou tentar outra coisa. Agora eu tô muito só no vídeo, assim. Então eu fiquei muito tempo no YouTube, né? Que eu ficava querendo bater o 1000 lá, pelo menos, né? O YouTube é muito difícil, assim, né? Pra conseguir algumas coisas. Mas o YouTube eu percebi que ele demanda muito trabalho de produção, muito. Eu gastava um tempão escrevendo o roteiro, e aí gravando, e depois principalmente editando. Eu adorei aprender a editar. Eu nunca tinha editado nada na minha vida, e eu aprendi por causa desse período aí de adaptação. E aí depois que eu descobri o TikTok, e que eu vi que o TikTok não eram só pessoas dançando e apontando para frases na tela, eu falei assim, olha só, dá pra fazer um conteúdo aqui. Eu aprendo muito no TikTok. Sim, tem muito conteúdo bom. Porque o TikTok... Quem fala o contrário é porque não conhece TikTok, não conhece. Na verdade. E o TikTok é interessante porque ele tem um algoritmo que ele aprende contigo, ele aprende teu gosto. Então claro,
Se você gosta de dancinha, ele vai te entregar dancinha, né? Talvez, às vezes assim, se o teu TikTok tá muito ruim, o teu For You ali, é porque você não tá vendo uns negócios nada a ver, né? O problema é mais seu, às vezes, porque dependendo daquilo que você seleciona, nossa, você consegue fazer uma coisa muito bacana ali. E a ferramenta de edição dele é muito legal. O grande diferencial para mim foi a ferramenta de edição, porque eu termino de gravar o vídeo, ele está praticamente editado já. Eu só faço alguns ajustes assim de 2, 3 minutos no celular. Sim. Antes eu tinha que ir pro computador e abrir. Óbvio que um vídeo, eu acho, pelo menos, né? Que o vídeo que eu fazia no YouTube era muito melhor em termos de produção do que o que eu faço ali no TikTok. Porque o TikTok eu não escrevo roteiro. Eu assisto um filme, eu termino de ler um livro, eu vou lá, ligo a câmera e falo na hora o que vem na cabeça. Mais fácil, né? Exatamente. E nunca pensou em escrever um roteiro de filme, já que você gosta de escrever de filme? Roteiro de filme não, eu penso em escrever livro, assim, um dia, é algo que sempre esteve na minha mente, antes de fazer o curso até, já comecei algumas coisas, um dia talvez. Mas filme eu não penso assim, o filme eu gosto muito da questão da análise crítica do filme, né? Eu não sou formado em cinema, eu só falo porque eu assisto muitos filmes. Eu não sou um profissional da área, mas eu gosto de ler sobre teoria de cinema, essas coisas assim, tem muito material a respeito, e eu gosto disso, da visão teórica a respeito do cinema. Mas eu não me imagino, por exemplo, fazer um filme, esse tipo de coisa, não. E eu lia, né, muitas vezes os teus textos e tal, e você escreve muito bem, né? Você tem um humor refinado e, de repente, se você pegar essa coletânea do que você já escreveu e fazer alguma coisa... Isso eu já tinha me falado algumas vezes. Porque eu sempre quis tentar escrever uma crítica literária que não fosse muito séria, assim, né? Sisuda, assim. Eu tenho uma questão com o texto... Às vezes eu vejo o texto acadêmico, eu vejo com um olhar meio crítico, às vezes, porque as pessoas se levam a sério demais em algumas situações... que talvez se houvesse uma leveza, as pessoas se aproximariam talvez um pouco mais. Assim. Então eu acho isso importante. Eu gosto muito do Luiz Fernando Veríssimo, até por causa disso, né? Essa forma que ele fala Exatamente. Ele tem um outro cara que escreve crônicas, que é o Antônio Prata. Ele tem, assim, essas pessoas têm uma habilidade de, com algumas frases, criar imagens na sua mente, assim, que são sensacionais. Então, às vezes, se você só cumpre a formalidade, fica um feijão com arroz ali bem feito. Ok, teu texto está muito bem escrito, tá ok. Mas às vezes não tem muita vida naquilo ali, assim, né? Às vezes um pouco de informalidade é bom, é isso. É legal, a gente, é sempre bom falar, né, que a Unifacer possui o curso de letras, né? Possui vários outros cursos, mas o curso de letras na modalidade à distância. Então, se vocês tiverem interesse em saber mais, manda um e-mail para mim, murilo.andrade@unifacer.edu.br, ou entra lá no site unifacer.edu.br. E Éder, a gente poderia passar várias horas aqui conversando, mas temos um horário. Para te achar hoje, como é que faz? Além do TikTok? Se vocês procurarem na internet @EderAlex, vão aparecer todas as minhas redes aí, em todos os lugares que eu estou. Você hoje, Twitter, você tem? No também? Twitter vai estar @EderAlex. E você produz lá ou não? Eu vivo escrevendo bobagem lá, direto. Nada de produções legais, é só bobagem, tá? Twitter, né? O Facebook também vai estar lá. Tem uma página do Facebook também que vai estar como EderAlex. O canal no YouTube. Tá tudo como... Até que eu fiz certinho, eu só não fiz nomes diferentes para complicar a vida das pessoas. Vocês me acham, vocês conseguem me achar lá. Mas agora o foco tá no TikTok, gente. Tá no TikTok. Eu tenho Esse é o futuro. Muito obrigado, André, pela tua disponibilidade, né, de vir até aqui e conversar com a gente. É sempre um prazer. E muito obrigado a vocês que estão nos ouvindo ou estão nos assistindo pelo YouTube. Acompanhe aí o canal. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Valeu, um abraço. Tchau. Valeu, gente. Obrigado.